Graça e paz, jovens desse meu Brasil varonil. Como vocês já me conhecem, outros não, talvez. Sou Heriberto, estou aqui em São Paulo, hoje gravando uma lição para vocês, jovens. Sei que essa situação é uma situação totalmente atípica e ele nos desafia a todo momento, né? No entanto, Deus está no controle de tudo, Ele sabe de todas as coisas. E isso é que importa no final. A gente sempre está atento a Ele, olhando para Ele e fazendo a vontade dele em todo momento. De repente, esse é o momento de você poder se preparar, de você poder aproximar-se mais de Deus e viver algo com que você não tinha vivido antes, sem ter esse momento antes de isolamento ou trabalhando mais do que o normal. Só tenha uma certeza no seu coração: Deus está contigo. Então, beleza, cara. Hoje a gente é uma experiência totalmente nova para mim, gravar uma aula e dar aula para vocês, ainda mais distante. Eu estou acostumado a ver o rosto de cada um de vocês e olhar e sentir como é que tá indo a aula. Mas como não vai ser assim dessa vez, entanto, eu estou aqui agora podendo ajudar um pouquinho vocês nesse dia de hoje. E a lição de hoje é a lição 15, oração e unidade. Tem muita coisa boa nela. E eu acho que a gente vai aprender bastante coisa com ela, nesse exato momento. Então vamos orar ao Senhor, pedir que Ele nos conceda sabedoria, paz, entendimento de tudo que será dito aqui, que não seja eu a dizer, mas seja o Espírito Santo falando através de mim e falando em vocês, porque o Espírito é o mesmo. E que Ele possa nos usar nesse momento para a honra e glória do Deus vivo. Oremos. Senhor Deus, grandioso Pai, enaltecido seja o teu nome nesse dia de hoje. Eu peço, Senhor, que o teu Espírito Santo, ele possa usar a minha vida como um canal para tocar as vidas que irão assistir essa aula. Cada aluno, cada estudante ou cada pessoa que passe e observe esse vídeo. Que possa servir de forma edificadora para essas vidas, para que elas possam receber, ó Pai, Deus Todo-Poderoso, o teu amor no teu coração e, acima de tudo, o teu entendimento. Essa oração que eu faço ao Senhor, crendo que tu nos ouve, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, galera. Como eu disse, a lição hoje é a lição 15, perdoa os barulhos, que aqui é São Paulo. Embora estejamos em quarentena, ninguém está deixando de andar na rua, o pessoal continua trabalhando e os caras da moto estão passando para lá e para cá. Perdoe mesmo. Vou tentar sempre, quando ouvir um barulho fora do normal, eu tentar repetir o que eu acabei de dizer, para que não fique de forma desentendida para vocês. E também que eu não grave de novo só porque passou um barulho, né? Enfim. Então vamos lá, cara. Hoje é a lição 15. A lição 15, ela vem tratar sobre temas extremamente importantes para o Evangelho, que é a oração e a unidade. E isso é muito importante para nós hoje. A oração e a unidade, a gente pegando o contexto no qual a gente se encontra agora, a gente não consegue estar unido fisicamente. No entanto, eu acredito que através da oração nós consigamos unir-nos de forma espiritual, por meio do Espírito Santo. Através da oração nós consigamos unir-nos em espírito. Então, essa é uma grande oportunidade de nós desenvolvermos essa unidade por meio da oração. E essa lição ela vai se basear no capítulo 17 do livro de João. Eu vou apresentar aqui um slide para vocês, para a gente ir acompanhando. Tendo uma coisa, hein, galera, é tudo ao vivo, hein? Tudo pode acontecer. Se eu errar, faz parte. E agora que eu não sei qual é o certo. Deve ser esse aqui. Eu acredito que vocês estejam vendo o slide nesse exato momento. Né? Isso aí, parece que está tudo ok. Então vamos lá.
A lição hoje é a lição 15, como eu já acabei de dizer, essa é a segunda, terceira vez que eu estou dizendo, fala sobre oração e unidade. Então, primeira pergunta, antes de iniciar a lição de fato, importante, durante o período da aula da nossa EBD, eu vou estar no Jitsi, no período lá de 9 horas a 10h30, na sala. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem conversar sobre a lição, debater, ou até mesmo chegar lá e conversar depois de ter assistido a aula, algo do tipo, vocês podem entrar nesse link aí que eu estou disponibilizando, não é nada complexo. Quem já está acostumado a dizer só vai perceber que é preciso colocar EBD, Licão 15, e você já vai entrar na sala. Eu vou estar na sala de 9 horas até 10h30, que era mais ou menos o horário que a gente costumava fazer as nossas aulas lá na igreja. E que em breve, eu creio, em nome de Jesus, que estaremos novamente fazendo as nossas reuniões na igreja. Então vamos lá. A lição 15. A lição 15 fala de oração e unidade. Primeira pergunta que eu faço para vocês. Beleza, errei. Veio a agenda primeiro. Vamos lá, vivendo e aprendendo. Introdução. Essa é a agenda da nossa aula que a gente vai ter aqui. Então a gente tem aqui a introdução, a gente tem a oração sacerdotal de Jesus, contexto da oração sacerdotal de Jesus. Jesus orou por si mesmo, Jesus orou por seus discípulos, Jesus orou por sua igreja, unidade e conclusão. Então vamos lá, agora vem a bendita pergunta. Para vocês, o que é oração? O que significa oração no coração de vocês, na vida espiritual de vocês? O que vocês entendem como oração? Porque vamos orar. Vamos, irmão, vamos orar. Mas orar para vocês é o que de fato? Vamos lá, diz aí o que é oração. Vou esperar vocês responderem aí no coração de vocês. Eu não estou conseguindo ouvir vocês. Beleza, vamos lá. Aí aqui, cara, a gente tem aqui algumas respostas. Alguns responderam aqui. Não hoje, é óbvio. Mas eles responderam lá. Olha só, os meus alunos aí. Bom, eu confesso que eu queria colocar a foto de cada um aí, mas como eu não pedi permissão a ninguém para poder usar a imagem de cada um, então eu botei aqui um emotionzinho e o nome da pessoa que respondeu. Então, na quinta-feira eu coloquei umas perguntas no grupo sobre esse tema que a gente está abordando aqui agora, e algumas pessoas responderam. Então, aqui, de acordo com a Érica, o que é oração para ela é o ato de se conversar com Deus. Então, na mente dela, a oração é uma conversa com Deus, é um diálogo, uma via de mão dupla. O Marco respondeu, oração é falar com o Pai. E a Karen também respondeu, oração é uma forma de se relacionar, comunicar com Deus. Então, assim, além de vocês, dessas pessoas que responderam, o que vocês pensam? Estão de acordo? Reflitam aí um pouco. Então a gente tem essas opções aqui, cara, e elas para mim estão muito certo, isso estão bem junto do que eu penso sobre o que é a oração. Inclusive eu até peguei um texto aqui de um autor desconhecido que ele acaba abrangendo essas respostas que eu peguei dos jovens lá no grupo do WhatsApp. Ele diz assim, a oração é o estabelecimento de um diálogo do homem com Deus, sendo que devemos estar atentos à resposta de Deus, que vem através do nosso espírito ou através de circunstâncias exteriores, ou seja, circunstâncias externas, que são fora de dentro de nós, fora do nosso coração, da nossa mente, algo que às vezes a gente consegue compreender somente por uma visão externa, por um acontecimento fora de nós. Então, assim, cara, a oração é uma forma que nós temos de dialogar com Deus. Então, assim, eu coloquei alguns tópicos ali. É através da oração que, além de sua palavra, sabemos a vontade de Deus. Pela oração, o Espírito, ele concorda com o nosso Espírito, ele testifica dentro de nós, falando que
é a vontade de Deus, o que Deus espera de nós, o que Deus não espera de nós. Então, se a gente não conversa com Deus, como é que nós podemos, ao invés de dizer que somos seus filhos? Um filho que não se relaciona com o pai, um filho que não entende como seu pai pensa, como seu pai age. Esse ser, na verdade, não seria um filho, mas sim um bastardo, ou alguém que saiu de casa, se emancipou antes do tempo, sem conhecer os ensinamentos, quem era o seu pai de fato. E isso é muito grave, porque se a gente não tem esse relacionamento com Deus, se a gente não se aproxima de Deus, de verdadeiramente, a gente não sabe quem Ele é. E isso é um problema muito sério. Se nós não sabemos o que Ele é, nós não sabemos qual é a real vontade dEle, e não conseguimos fazer coisas que agradem o coração, fazer a tua vontade. É através da oração que nós colocamos a nossa ansiedade diante de Deus. Diante de Deus, a gente pode expressar as nossas diversas emoções que nós temos vivido durante todo o nosso período de vida. Em momentos de angústia, a gente chega e se derrama diante do Senhor e fala: Senhor, não estou aguentando mais. Em momentos de dor, a gente vai lá e fala: Senhor, por favor, me ajuda. Em momentos de alegria também, a gente vai lá e fala com o Senhor, agradece, se regozija com Ele, nos alegramos com Ele. Então, a oração também é um por meio desse. Veja que o ato de, como disseram lá, responderam antigamente ali no slide anterior, é uma forma de você relacionar-se com Deus. Se nós nos relacionamos com Deus, nós podemos dizer no final que nós o conhecemos. Quando a gente diz lá em Mateus 7, no finalzinho, acho que é o versículo 27, quando está havendo a divisão de quem vai para o céu, de quem vai para o inferno, aqueles que vão para o inferno, Jesus deixa bem claro: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidades. Em algumas versões, em outros lugares, dizem: vós que apartai-vos de mim, que vos nunca conheci. Então, a gente tem que estar bem atento nesses aspectos, porque se nós lermos a palavra, nós, até orarmos, quando eu digo assim, uma espécie de monólogo, não estamos dispostos a ouvir o que Deus tem para dizer para nós. A gente nunca vai saber o que Deus pensa. Se a gente ler a palavra, a palavra ela vai ajudar a gente a entender tudo isso que Deus pensa a nosso respeito. E a oração é um meio com que a gente também consegue compreender o que Deus quer falar a nosso respeito. Através da oração, nós encontramos soluções para os nossos problemas. Cara, tantas vezes na Bíblia você vai lê-la e você vai encontrar situações onde o povo encontrou escape, encontrou solução através do meio da oração direcionada a Deus. Você dá um exemplo: Davi, quando saía para a guerra, perguntava para o Senhor qual era a melhor estratégia. Ou Josué, quando estava para invadir a cidade de Jericó com as muralhas, Deus deu estratégia para ele de que durante um tempo tinha que dar voltas em volta da cidade, e no final tinha que dar um grito. E, cara, tudo isso é estratégia de Deus. Pode parecer muito louco, pode parecer que não tem nada a ver, mas foi através da oração que eles fizeram que eles conseguiram obter essas soluções para os problemas deles. Então, se a gente não ora quando a gente tem dificuldade, a gente está deixando de acessar um recurso muito importante para a nossa vida como cristão. Se hoje a gente tem algum problema, se hoje a gente tem alguma dificuldade e não está encontrando solução, com certeza, ore a Deus e você vai encontrar essa solução. Ore com fé, acreditando que Ele pode nos responder. É através da oração também que pedimos perdão a Deus por nossos pecados. Geralmente, quando a gente se converte, quando a gente entrega a nossa vida a Cristo, a gente faz uma oração. Pastor lá, ora assim comigo: Senhor Jesus, aí você fala o seu nome, entrego a minha vida nas suas mãos, eu reconheço que o Senhor morreu pelos meus pecados, e por aí vai. Isso é uma oração de confissão, na verdade, mas é uma confissão diante dos homens. Aí a gente cai naquele texto que Jesus fala assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Então, a oração, você percebe que ela é extremamente essencial para nossas vidas. Então, se a gente não souber o que é a oração, e se não praticarmos, é isso que a gente precisa fazer muito hoje, é praticar a oração, crer na oração, fazer a oração diante do Senhor. E a próxima pergunta é: por quais motivos devemos orar? Sim, eu sei, existem vários motivos para a gente orar, mas vocês sabem mais ou menos explicar o que nos motiva, o que
qual é o objetivo por detrás da oração, o que faz. Vou esperar vocês pensarem um pouquinho. E aí, pensaram mais ou menos o que poderia ser? E, mais uma vez, os alunos que responderam no grupo do WhatsApp deixaram suas respostas aqui. Ó, a gente aqui tem aqui uma pessoa muito aplicada, que é a Érica. Olha só, cara, mandou um textão que nem deu para colocar todos em um único lugar. Desculpa aqui, cara, foi mal. Mas eu nem botei sua foto, hein? Sua resposta está aí. Devemos propagar para o mundo. A Kika respondeu assim: devemos orar para manter sadio nosso relacionamento com Deus e, com o auxílio do Espírito Santo, engrandecer a Deus, agradecer pelos seus feitos. Talvez da oração, um motivo também, confissão, arrependimento, pedir perdão pelos nossos pecados, ouvir a voz de Deus, procurar direcionamento dele para nossas vidas, interceder pelos irmãos, abrir o jogo, expressar nossas ansiedades, medos, desejos. Então, assim, para quê? Bem completo, tipo assim, vários motivos para a gente orar para Deus, vários e vários. E, cara, isso aí tá muito certo mesmo, muito certo. Muito certo. Aí o Marco aqui respondeu: considerando-se Deus como uma pessoa, a oração faz-se importante da mesma forma que o é em qualquer forma de relacionamento. Então a gente volta lá, é uma forma de conversar, de você saber o que a outra está pensando, o que a outra está dizendo, o que ela está sentindo. Cara, a gente na oração também, a gente consegue detectar os sentimentos de Deus. Isso é importante. Porque quando você está num relacionamento, quando você está com uma pessoa o tempo inteiro, dividir a mesma sala, o mesmo local, você consegue compreender mais ou menos a emoção da pessoa, da forma que ela fala, da forma que ela se comporta. E se a gente não tem orado para Deus, a gente não vai saber o que ele tem pensado, qual é a emoção que ele tem sentido naquele momento. Porque às vezes Deus se ira mesmo das coisas que estão acontecendo. Tem hora que Deus se alegra bastante pelas coisas que estão sendo feitas pela sua igreja, e por aí vai. Então é um relacionamento. Para a gente poder saber isso, e eu acredito que era isso que o Marcos Paulo estava querendo falar aqui. Marco Paulo estava querendo falar. A cara diz, primeiro, para gerar intimidade. Depois vencer as batalhas, garantindo a nossa fé fortalecida. Então a gente vê assim, óbvio, juntando aqui o da a resposta da Karen como do Marco, a gente vê que através de um relacionamento constante, de uma oração constante, em todo momento você está orando, está lendo a Bíblia, está jejuando, está conversando com Deus, está falando com os irmãos, você vai se aproximando mais de Deus. Conforme você está ali o tempo inteiro, você se torna conhecido diante de Deus. Porque você está ali falando com ele o tempo inteiro. Então, no grande dia, ele vai falar assim: chegai-vos a mim, cordeiros meus, minhas ovelhinhas, porque eu conheço vocês, vocês me perturbaram a vida inteira, mas eu me alegrei muito por isso. E por aí vai, entendeu? Então, nesse momento que você está sempre ali, falando com Deus, orando com ele, clamando, pedindo, tendo certeza, agindo, sempre para glorificar o nome dele, então a gente acaba gerando intimidade, e através da oração a gente acaba vencendo as batalhas. E acima de tudo, quando a gente gera intimidade, a gente vê que Deus tem ajuda na nossa vida, e por a gente ver isso, a gente começa a confiar mais nele. Quando a gente confia mais nele, a gente começa a vencer as batalhas. Quando a gente vence as batalhas, a gente começa a garantir a nossa fé, porque a gente está vendo as coisas acontecerem. Então não tem como a gente dizer, caramba, Deus não faz nada. Se a gente está vivendo esse relacionamento todo aqui com ele, então a gente consegue perceber tudo isso. Boas respostas de você, muito boa mesmo. Fiquei até com vergonha aqui de colocar a minha, porque as de vocês ficaram muito boas mesmo, muito, muito, muito boas. Então aqui eu coloquei aqui algumas motivos para a oração. Aqui a gente ora para uma adoração, você vai ver vários salmos, fazendo adoração, a ação de graça, confissão de pecado, petição e súplica, intercessão, comunhão. Então, assim, bem dentro do que a Érica, o Marco e a Karen responderam ali no slide anterior. Então, através da oração, a gente consegue fazer a adoração, render ação de graças, confissão de pecados, petição e súplica, intercessão, comunhão. Muitas coisas a gente pode fazer através da oração e melhor de tudo isso, graças a Jesus Cristo, a gente consegue fazer isso. Graças a Jesus, por meio da oração, a gente vai lá e se derrama diante do nosso Pai. Através com o auxílio do Espírito Santo, a gente consegue vencer essas dificuldades, a gente consegue romper
aquilo que nos prende de sair das cadeias e romper os grilhões. A oração, ela é libertadora. A oração, ela é libertadora. E tem uma frase aqui de um pastor muito legal que quando eu estava estudando sobre como fazer a seleção, preparar a seleção, eu achei muito interessante colocar aqui. Ele fala assim: não se deve orar simplesmente para o seu desejo próprio ou para aparecer e demonstrar uma grande espiritualidade, mas sim deve-se orar desejando a vontade de Deus, a glorificação do seu nome e a salvação e a libertação daqueles que estão perdidos. Então, a gente percebe que, conforme a gente ora, a gente tem cada momento a gente se parece mais com Cristo, porque conforme a gente vai se aproximando mais de Deus, as características deles acabam sendo impressas em nós. Por que eu falo isso? Porque quando Pedro nega Jesus, ele passou 3 anos e meio, mais ou menos, com Jesus, convivendo, dormindo, viajando para um lado, para o outro, orando. Então você acaba assumindo determinadas características e ações por você passar muito tempo com uma pessoa. E Pedro, quando ele é indagado se ele... Você é discípulo dele, você estava com ele, você é um deles. Aí Pedro fala, não, aí o cara vai responder assim, não, o seu modo de falar o condena. Mas nesse caso aqui era porque Jesus e Pedro eram da mesma região e a forma deles falarem eram parecidas, né? Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Nesse contexto, quanto mais nós estamos juntos de Deus, mais nós iremos nos parecer com Ele. Mais nós imprimiremos e externaremos as características de Deus para o mundo, que é isso que o mundo precisa hoje. Eles precisam ver Deus através da nossa vida. E a gente consegue fazer isso quando a gente consegue de fato demonstrar, externar, não para que a gente mostre uma grande espiritualidade, como diz o pastor, mas sim por um desejo de glorificação ao nome do Senhor, assim a salvação e a libertação daqueles que estão perdidos. Esse sim, de fato, deve ser a nossa oração, o motivo da nossa oração. Então, assim, o que a gente consegue obter com essa rotina de oração, com essa busca constante de oração? O que a gente consegue externar para o mundo quando a gente está orando? Quando a gente está continuamente em oração, orando em todo o tempo, e essa é uma orientação de Jesus, inclusive de Paulo e Pedro, que em seus livros eles descrevem a necessidade de nós estarmos em tempo todo em oração. E um primeiro ponto aqui é permanecermos de pé. Através da oração a gente consegue firmar os nossos passos, nós conseguimos confirmar a nossa vida diante de Deus. Em Lucas 21:36 está escrito assim: vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais ávidos por dignos de evitar todas estas coisas que não hão de acontecer, de estar de pé diante do Filho do Homem. Então a gente tem que estar pronto para receber o Filho. O segundo ponto, recebemos recompensas do Pai. Recebemos recompensas do Pai, está lá em Mateus 7:7. Pedi e dá-vos-á, buscar e encontrareis, bateis e abrir-vos-á. Isso aí é um texto lá onde Jesus fala, incentiva-nos a necessidade de orarmos. A nossa alegria torna-se completa através da oração contínua. A gente tem um fruto grandioso, que é a nossa alegria em todo momento para com Deus. Lá em João 16:24, Jesus diz assim: até agora nada pedisse meu nome, pedis e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Isso a gente consegue através da oração. Para não entrarmos em tentações, para não cairmos nas tentações, também a oração é uma forma de nos ajudar nisso. Lá em Marcos capítulo 14, versículo 38, ele fala isso: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, essa militância que a gente tem dentro de nós, da carne e o espírito, e na maioria das vezes é igual, tipo, a analogia que o pessoal faz, é igual briga de cachorro, de galo, por aí vai, de um animal. Se eles têm a mesma condição física, se eles têm a mesma capacidade de briga, vai vencer aquele que está sendo mais alimentado. Então a oração é uma forma de a gente alimentar o nosso espírito para que ele esteja forte para resistir às sensações que virão diante de nós. Isso é muito importante na nossa caminhada como cristão.
Estaremos preparados para a volta de Jesus Cristo. Essa é uma realidade muito grande. Muitos hoje estão aflitos por conta disso, porque, caramba, isso é um sinal, né, cara? Se você for pegar lá, ler Mateus 24, peste, epidemia, doença, gente morrendo, isso está descrito na Bíblia e está acontecendo agora. E a gente está vivendo isso. Se a gente não for esperto nesse exato momento, estarmos atentos a isso, não procurarmos consertarmos de verdade com o Senhor, nós podemos ser pegos desapercebidos quando ele voltar, e isso, cara, vai ser uma dor muito grande para quem conhecia. Estaremos preparados para a volta de Jesus Cristo. Isso está escrito lá em Marcos 13, no versículo 32 ao 33. Diz assim: mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Mas aí a gente tem um texto de Lucas que diz assim, os sinais, né, da figueira. Ora, sabeis quando a figueira irá dar o seu fruto por conta do tempo e tal. Sendo vocês, né, como é que vocês agem como nécio, sabendo do momento, vendo os sinais que eu estou para voltar, não se prepararem, né? Então é necessário que a gente venha se preparar, e a gente tem um sinal tão grande que, embora triste, mas é uma realidade de Deus. A peste que está acontecendo, essa epidemia, é um dos sinais que testificam da volta de Jesus Cristo. E se você não estava levando a sério o evangelho, eu aconselho você, principalmente, a se arrepender e buscar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, porque amanhã pode ser tarde, ou daqui a um momento pode ser tarde, ou nesse vídeo aqui, enquanto eu estou falando, Jesus, pum, pum, volta, pega, leva a tua igreja, e tipo, eu sumir, ou eu ficar, que tristeza, mas pode acontecer, eu espero que não, em nome de Jesus, eu estou fazendo, enfim. Então a gente tem que refletir sobre a nossa vida cristã nesse exato momento, que a gente está vendo que o mundo está passando por uma dificuldade tão grande e não está sabendo lidar. E se a gente não souber que esse é um dos sinais que antecede a vida do Cristo, está na hora de a gente começar a ler mais a Bíblia e botar as nossas vidas no trilho e seguir em frente. Outro ponto do fruto da oração: estaremos preparados para superar certas castas malignas, certas castas de demônio. E isso, cara, é muito importante, porque tem um texto lá de Marcos que diz assim, que Jesus, os discípulos vão lá e põem a mão, ora, em nome de Jesus, e por aí vai, mas só que não consegue expulsar o demônio, porque aí em Marcos 9, 29, fala assim, e disse-lhes: esta casta não pode ser expelida por coisa alguma, a não ser por oração e jejum. Sim, existirão determinados demônios que serão expulsos somente com oração e jejum. E é isso daí, quando eu digo, não é uma oração de 2 minutos, mas é uma oração contínua que a gente tem que ter na nossa vida, uma rotina de oração, uma preparação, para quando chegar esse momento, nós sabemos o que fazer, estarmos preparados, afiados e amolados para resolver esse problema. E um outro fruto é permaneceremos constantes no Senhor sem esmorecer. E isso, cara, é um desafio muito grande para o cristão, porque a vida de um evangelho não é, digamos assim, uma maratona de 100 metros, mas sim é uma maratona, digamos, vamos trocar o termo, digamos assim, que não é um tiro de 100 metros, onde demora 10 segundos, onde você dá tudo de si, chegou na linha de chegada, acabou. Não, pelo contrário. Tem gente que tem tiro de 100 metros. Tem aqueles que se convertem, vivem intensamente e são consumidos tão rapidamente que vão para o Senhor. Outros têm aqueles que têm a maratona longa, de 40 quilômetros, e por aí vai, correndo, que exige bastante da nossa vida. E isso é uma coisa que a gente precisa ter em mente, que o cristão tem que ter um ritmo constante, mas um ritmo constante bom, não ficar oscilando, porque às vezes, quando a gente cai, tem um exemplo perfeito para isso na maratona, nas Olimpíadas. Eu não me lembro exatamente qual é o ano dessas Olimpíadas, mas teve um brasileiro que durante a maratona ele estava em primeiro. E do nada, cara, do nada, aparece um cara vestido com uma roupa estilo escocesa, não estou dizendo que é um escocês, mas enfim, lá do Reino Unido, e ele simplesmente segura o corredor brasileiro assim, puxa. Cara, aquilo ali não deve ter demorado, sei lá, uns 10 segundos para segurar. Mas
Nessa parada, ele quebrou totalmente o ritmo constante com que o corredor estava vindo. E para o cara retomar isso, demorou muito tempo. E não foi tempo suficiente para ele conseguir manter a primeira posição. Ele chegou no terceiro lugar. E imagine nós, pode existir a possibilidade de nós não conseguirmos nem chegar. Então, por isso que a gente tem que aprender que é necessário sermos constantes, firmes o tempo inteiro. E Jesus fala a respeito disso em Lucas 18. Versículo 1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então, a oração constante, ela vai fazer com que isso a gente permaneça vivos no Senhor o tempo inteiro e a gente tenha fé no momento inteiro. Então, dada essa introdução aqui agora, dada essa ideia de oração, vamos agora para o prato principal, que é a oração e unidade da lição. Então, a gente tem aqui agora a oração sacerdotal de Jesus, que está descrita no versículo, no capítulo 17. Eu vou ler aqui para vocês. É meio grandinho, mas vamos lá. Depois a gente vai lendo parte por parte, né? Mais a fundo, quando a gente for tratando de tópicos específicos. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho, para que o filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que ao que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumada a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti, antes de que houvesse o mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu me confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhe tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam e verdadeiramente conheceram que sai de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eles tenham dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que virão a crer por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhe tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste estejam neles, e eu neles esteja. Então a gente tem aqui essa oração grandiosa de Jesus, e a lição de hoje ela vai tratar desse ponto,
A gente falou um pouco sobre a oração, sobre a necessidade da oração, sobre a característica das orações, o que elas podem fazer. Agora a gente vai pegar um dos modelos, né, uma das orações de Jesus como modelo, para a gente poder estudar mais um pouquinho sobre a oração, sobre como ela funciona, sobre o que ela é importante. A gente vai ver isso a partir do exemplo de Jesus. Então a gente tem assim todo o capítulo 17 do Evangelho de João, uma oração de Jesus. O conteúdo dessa oração demonstra 3 aspectos distintos. Jesus orou por si mesmo, Jesus orou por seus discípulos, Jesus orou por sua igreja. Então a gente vai dar uma lida aqui na lição rapidinho. Alguns costumam dizer, a melhor maneira de aprender a orar é orando. É bem verdade que a prática da oração leva à maturação de quem ora. Entretanto, o mais correto é dizer, a melhor maneira de aprender a orar é lendo a Bíblia. Na Bíblia encontramos inúmeros modelos de orações piedosas. É certo que, por causa de nossa natureza pecaminosa, nunca oraremos perfeitamente. Lá em Romanos 8:26 diz isso. Contudo, podemos olhar para o modelo de Jesus e aprender a orar melhor. Todo o capítulo do Evangelho de João é uma oração de Jesus. O conteúdo dessa oração demonstra 3 aspectos distintos, como já acabei de dizer. Jesus orou por si mesmo, a doxologia. Jesus orou por seus discípulos, isso foi uma intercessão. Jesus orou por sua igreja. Como fonte principal, enfim, isso aqui é uma coisa que ele fala aí. Ele fala que ele meio que pegou grande parte do texto do Hernandes Dias Lopes lá. Eu li esse texto aí, interessante. Bem mais completo lá. Eu aconselho vocês a lerem, que é muito interessante. Então vamos lá, antes da gente adentrar e discorrer sobre a oração de fato, vamos entender um pouco o contexto que antecedeu essa oração sacerdotal de Jesus. A gente pega aqui na Bíblia, se a gente for ler os capítulos anteriores ao 17, a gente vai discorrer algumas coisas. Então, assim, a gente vê que nos capítulos anteriores à oração, Jesus concentra-se em ensinar os seus discípulos para prepará-los para a sua partida, o retorno para a sua glória. Então, Jesus ali, esses últimos capítulos ali que aproximavam-se da sua crucificação, ele começa a concentrar mais nos 12 discípulos. Então, porque esses 12 discípulos no finalzinho são ali com ele o tempo inteiro e tal. E desses 12 ele tira 3 que estão mais próximos dele. Então a gente tem os seguintes acontecimentos nesse momento, né, que antecedem o retorno de Cristo de Jesus para a sua glória. Tem o momento da cerimônia de lavar os pés dos discípulos e a profecia da traição. Então a gente tem ali naquele momento, quando eles estão um pouco antes, agora eu não lembro exatamente, eu acho que é antes, depois, enfim, da Páscoa, de celebrarem a Páscoa, Jesus chega ali, tira a roupa e ele vai, veste, cinge-se com uma toalha, pega uma bacia com água e um por um ele vai lavando os pés. Então ele mostra um Deus tão grandioso, tão poderoso, ele com uma humildade tão grande também se ajoelha diante dos seus discípulos e lava os pés de cada um. Agora você imagina um Deus tão grandioso, tão poderoso, e que com as suas palavras formou o mundo, criou e tal. Naquele momento ali de extrema humildade, ele queria deixar uma lição ali para os seus discípulos, e essa lição de humildade ele demonstra ali no momento que ele lava os pés, inclusive o do traidor. Então acho que foi antes da Páscoa, porque Judas estava ali, agora sim. Então ele lava os pés de todos ali. Pedro fala assim, Senhor, não lava os meus pés, como o Senhor pode lavar os meus pés? Pedro, né? Não lava. Aí Jesus fala assim, Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Deixa eu lavar os seus pés. Aí o Senhor não lava só os pés, lava tudo aqui. Chorando diante do Senhor. Aí Jesus vai lá e lava os pés dos discípulos, e depois lá durante a ceia, ele anuncia a profecia, anuncia que um deles havia de traí-lo. Então, esse é um momento tão estarrecedor para os discípulos. É um momento intenso para eles, né? Porque eles veem o Deus Todo-Poderoso lavando os pés.
Depois eles veem o Deus Todo-Poderoso anunciando que um deles iria traí-lo. Aí eles, caramba, sou eu, Senhor, sou eu, porque eles, na mente deles, eles entendem que eles não conseguem chegar ao futuro e conseguiram compreender naquele momento que talvez o pensamento deles agora não era o mesmo de amanhã, ou de depois de amanhã, daqui a um ano, e eles, tipo, ainda não tinham certeza a certeza da morte do Cristo, né, de Jesus. Então ele anuncia isso, eles achavam que iam passar bastante tempo com Jesus, talvez eles pensassem, caramba, daqui a 1 ou 2 anos eu vou trair Jesus, será? Ou amanhã eu vou traí-lo, por que eu vou traí-lo? E por aí vai. Enfim, são confabulações da minha mente. E tem um outro momento que é o discurso de despedida e a promessa do Consolador. Então ele começa a falar, eu ide para um lugar, vocês não vão me ver, me verei mais um pouco, e depois não me verei mais, e vai falando tudo isso aí, e os discípulos ficam ali meio estarrecidos, como é que o senhor vai deixar a gente aqui? Não, mostra-nos o Pai, e tarará, e vai para lá, e briga para cá, como assim, vocês ainda não viram o Pai, eu e o Pai somos um? E tem todo esse discurso ali de Jesus, vê que rola um certo apego tão grande dos discípulos a Jesus naquele momento, porque acho não tenho certeza assim que foi até difícil para Jesus deixá-los ali sozinho, né? Tanto que acho que o tranquilizou Jesus foi assim, cara, vocês não estão só. Com certeza vocês não estão só. Eu enviarei o Consolador e ele dirá tudo a respeito do Pai, tudo que deve ser feito. Então, assim, eu acho que isso também tranquiliza um pouco Jesus e os discípulos. Consolador? Como assim? Consolador, né? Deviam estar pensando, né? Então, a gente tem esses dois momentos, assim, que antecedem a essa oração, que é um momento de preparação mesmo, a gente pode dizer, talvez, que é um processo do rito de passagem de responsabilidade, né? Onde Jesus lava os pés somente dos 12, não dos outros discípulos, que estavam só daqueles 12, prediz a profecia só para aqueles 12, ele diz o discurso de despedida só para aqueles 12, e a promessa do Consolador para aqueles 12. Então a gente vê que é uma espécie de, tipo assim, eu estou botando a responsabilidade da propagação, da continuação da minha obra nas suas mãos. Tomem, façam. E depois a gente tem, assim, digamos, a conclusão do rito de passagem, o batismo com o Espírito Santo lá no livro de Atos, onde ocorre, e eles começam a propagar o reino de Deus. Então a gente tem esses momentos aí, né? A cerimônia de lavar os pés dos discípulos, a profecia da traição, que está em João 13, do 1 ao 38, e a gente também tem o discurso de despedida e a promessa do Consolador, que é do capítulo 14 até o capítulo 16 inteiro. Então, nesses últimos capítulos, Jesus fala de Deus para os homens. Agora, nessa oração sacerdotal, Jesus fala dos homens para Deus. Então fala assim, Senhor, eu estou voltando para ti, eu estou voltando, como a gente leu ali no capítulo 17, eu vou voltar para o Senhor, Pai, toma eles aqui, coisa que a gente vai discutir mais aqui para frente. Tudo bem? Eu espero que vocês não estejam dormindo durante o vídeo, hein, cara. O Senhor não deixe eles dormirem, Senhor, em nome de Jesus, não deixe eles dormirem durante o vídeo. Eu sei que é difícil ficar só observando. Assistam em pé, não sei, mas não durmam. E vão pro chat. Óbvio, no dia da EBD, né? Claro. Enfim, vai ser meio difícil, é dia das mães, né? Enfim, sigamos em frente, senão vai ficar muito grande o vídeo. Jesus ora por si mesmo. Vamos ler aqui o que o diz. Um ponto 1 da revista. A parte inicial da oração de Jesus é uma doxologia. Vocês sabem o que é doxologia, meu irmão? Sabe, não? Vou explicar aqui para vocês. Doxologia é prece, hino, cântico de glorificação e uma divindade. Isso é uma explicação simples. É óbvio que tem um sentido bem mais profundo, mas geralmente sempre está relacionado ao enaltecimento do Senhor, da imagem de Deus, glorificação, ação de graça, cântico, tudo que enaltece o Senhor, glorifica, o torne mais majestoso, pode ser considerado como se fosse uma doxologia. Então, continuamos aqui. A parte inicial da oração de Jesus é uma doxologia. Antes mesmo de começar a orar, o texto indica a reverência de Jesus ao olhar para o céu. Na cultura judaica antiga,
era comum olhar para o alto com as mãos levantadas enquanto orava. Hoje, tem um parênteses importante aqui dessa cultura judaica, que eu li um texto durante esse estudo, que no judaísmo, antigamente, eles tinham meio que uma regra lá de orar, acho que em média, sei lá, 16 vezes por dia. E, cara, obviamente, você vai ser pego orando em situações inusitadas. Nem sempre você vai conseguir orar em casa. Então é por isso que quando Jesus assim fala, hipócritas, vocês oram na esquina para que os outros o vejam orando e, bem disseste, pô, nisso vocês já receberam o seu galardão, por aí. Então, por conta disso, porque eles tinham um esquema lá de terem que orar 16 vezes por dia, mais ou menos, assim, eu não lembro exatamente o número. E eles, às vezes, estavam andando na rua e davam o horário, eles tinham que orar, e eles paravam onde eles estavam e eles oravam, e por aí ia, entendeu? Então, e eles faziam todo aquele exibicionismo e tal, tanto que Jesus até critica isso, né? Então, na cultura judaica antiga, era comum olhar para o alto com as mãos levantadas enquanto orava. Hoje é mais habitual fechar os olhos e curvar a cabeça ou dobrar os joelhos. No meio mais ortodoxo judaico, ainda é comum se movimentar, elevando e inclinando o corpo e a cabeça enquanto ora. A razão para isso é manter-se curvado diante de Deus, ao mesmo tempo que o constante movimento mantém acordado ou atento. Todas essas formas têm significado, são importantes e devem ser usadas por nós. Então, a gente tem aqui esse momento de toxologia. A gente pega aqui no versículo 17, tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos aos céus e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho para que o filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a terra, a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos nós. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus vivo e verdadeiro, e a Jesus. Então a gente leu isso aqui e a gente pode continuar. Então, nesse momento aqui, Jesus está enaltecendo e adorando ao Senhor. Ele fala assim, Pai, glorifica o teu filho. Quando Deus glorifica Jesus, automaticamente Deus está se glorificando também, porque Jesus estava ali para glorificar. A vontade de Jesus, enquanto ele estava aqui na terra, era glorificar, era exaltar, era bendizer o Senhor, fazer a vontade dele. Então, quando Deus glorificava Jesus, automaticamente estava se glorificando, enaltecendo. Mas o ponto alto da glorificação ao Senhor, a gente tem aqui, Jesus inicia com uma doxologia, enaltecimento e adoração a Deus. E a gente tem um segundo ponto aqui que a gente pode olhar aqui, na sequência da revista. Na sequência do verso 1, lemos, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que o filho glorifique a ti. E em outras ocasiões, lemos da parte de Cristo que a hora ainda não havia chegado. Isso daí tem um momento lá, geralmente Jesus fala assim para quando tá lá no noivado lá, aí Maria cutuca Jesus, aí ó, acabou o vinho. Ele, o que tem eu contigo, mulher? Não é chegada a hora ainda, não. E, tipo, não é a hora ainda, mas agora é a hora. Desde o texto de 12:23, Jesus mudou o tempo do verbo de ser, né, chegada a hora. A ideia é que chegou a hora de o filho ser entregue nas mãos dos homens. Jesus tinha o perfeito entendimento de que a glorificação plena a Deus ocorreria por meio da sua morte na cruz. Mas o que significa de fato a glorificação? Os versos 4 e 5 respondem à pergunta. Então a gente diz aqui, os versos 4 e 5 dizem que eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. E agora glorifica, meu Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Segundo Bruce, até o presente momento, Jesus tinha glorificado seu Pai na terra, sendo obediente em executar a sua vontade. Ainda restava um ato de obediência a ser prestado, no qual o Pai seria glorificado supremamente, a morte de cruz. Uma questão a ser levantada é, Jesus afirma já ter glorificado o Pai, mas como isso é possível se a crucificação ainda não tinha acontecido? A resposta é que, mesmo antes daquele ato de obediência, Cristo estava convicto de que ele aconteceria. Essa glória já estava com o Filho e com o Pai.
desde a eternidade. Então, assim, a gente percebe um momento inteiro da obediência de Jesus para com o Pai. Então, nesse momento ele já está assumindo que ele vai cumprir, ele vai chegar lá e vai cumprir. Ele vai entregar a vida dele em prol da humanidade, que é uma vontade do Pai. Ele vai sofrer a morte de cruz, ao qual glorificará a Deus e também a Jesus, será glorificado, será exaltado nesse momento, né? Continuamos aqui. Voltando ao verso 2, vemos que toda a autoridade foi franqueada a Jesus Cristo. Ele tem autoridade sobre toda a carne ou sobre todos os homens. A humanidade, admitindo ou não essa autoridade, ele continuará existindo sobre todos. Mas qual é o propósito? A fim de que ele conceda a vida eterna a todos aqueles que lhe desce. A declaração da eleição é o fator que determina a autoridade de Jesus sobre a humanidade. Jesus havia ensinado sobre o tema. No verso 3, observamos que a salvação passa pelo conhecimento de quem Deus é. A vida eterna, então, consiste no conhecimento das verdades pertencentes a Deus. Essa mesma verdade que nos foi revelada pelos santos profetas de Deus em toda a Bíblia. Esse conhecimento não é meramente intelectual, mas também vivencial e prático. Ele fala aqui o prático, mas é vivencial. Para mim é vivencial e prático. Nossa oração deve ser regida pelo modelo que Cristo apresentou. Doxológico, orar enaltecendo a Deus pelo fato dele ter providenciado a salvação pela cruz. Então a gente tem aqui nessa primeira parte a doxologia de Cristo, e a gente depois chega aqui no momento da glorificação. Deus é glorificado por meio da obediência de Cristo, Deus é glorificado por meio da morte de cruz de Cristo, e Deus é glorificado por conta da salvação que veio por meio de Jesus Cristo. Então a gente consegue perceber nesse primeiro momento, esse Jesus orou por si mesmo, é assim: Senhor, Pai, eu fiz o que tu me mandaste, eu estou fazendo, eu não perdi, eu cuidei daquilo que o Senhor tinha me dado. E a gente consegue entender que Jesus está devolvendo a vida dele novamente para Deus. Ele está ali num ato de submissão, e tudo isso ele fez no momento de oração. Embora nesse momento, quando a gente vê durante a Bíblia, lendo os evangelhos, a gente consegue perceber Jesus sempre saindo assim de tangente, ou fugido para poder orar. Porque ele sabia que era necessário que ele orasse para Deus, para ele se manter firme, para que ele pudesse viver o evangelho de verdade. Mas se não fosse assim, como é que seria a vida de Cristo? Como é que ele estaria enaltecendo? Como é que ele estaria de acordo em todo momento com o Pai, se ele não estivesse todo momento orando? Então ele ora ali por si mesmo, agora ali diante dos discípulos, como deixando um exemplo ali para eles. Olha só, eu já orei tantas vezes sozinho, mas agora vocês vão deixar um exemplo para vocês, mais um exemplo além daquele lá do Pai Nosso, mais um exemplo para vocês de oração, mais um exemplo além daquele lá que quando vocês me pediram para ensinar a orar, também é o Pai Nosso. Toma mais esse exemplo aqui, então. Aí ele vai e ora por si mesmo, e na sequência ele ora também pelos discípulos. E, cara, o que a gente tem que ter sempre em mente é a salvação que veio por meio de Jesus Cristo. Essa oração mostra o prelúdio da salvação que viria por meio de Jesus. Então a gente tem que ter isso forte e vivo na nossa mente. O próximo ponto: Jesus orou por seus discípulos. E, cara, essa oração de Jesus é como se fosse um pai chegando assim para um filho. O filho tem que fazer uma digamos, não vou dizer um pai, não, vou dizer, é um mestre chegando para o seu discípulo, e para ele ser aprovado finalmente, ele deixa determinadas instruções para o seu discípulo durante a jornada, para ser a jornada. Então, nessa oração, a gente pode perceber algo tremendo, porque essa oração, como Jesus tinha o hábito de orar sozinho, em oculto, seu discípulo, algumas vezes ele chamava um ou outro para estar orando com ele, a gente consegue perceber que nesse momento, além de ele estar falando dos seus discípulos para Deus, ele também está falando para os discípulos que ali estão durante essa oração, porque os discípulos estão ouvindo. E quando Jesus fala que eles vão passar por mal,
que pede para Deus para livrar do maligno, que por aí vai, que muitos vão crer, ele está dando instrução também para os discípulos durante essa oração. E muitas vezes, quando a gente está numa roda de oração, quando a gente está orando junto, em grupo, a gente é edificado pela oração do outro lá. A pessoa está orando lá e a gente acaba sendo edificado pela que ela orou lá, pelo que ela disse. E Deus usou a vida dela lá para tocar na minha vida, para que eu fosse edificado nesse momento. Então a gente tem esse momento grandioso que a oração em conjunto faz. Então vocês não fujam das orações que o João tem chamado vocês para participarem, orem juntos, porque através da oração de um ou de outro, vocês vão sendo edificados e todos nós vamos crescendo no reino de Deus. Então a gente tem aqui, nesse momento de Jesus ora para os seus discípulos, voltando para a lição, a gente tem a eleição divina, né, o cuidado de Jesus e a santificação. Vamos discorrer um pouco disso aqui. Agora, desculpa. Agora nos ocuparemos na segunda parte da oração, que vai do verso 6 ao 19. Nesse trecho, veremos 4 aspectos que asseguram a nossa salvação em Cristo. A primeira, como eu disse ali, é a eleição de vida. Não fomos nós que escolhemos a Deus. Tá faltando coisa aí nesse slide, tá errado. Faltou o quê? Enfim, não fomos nós que escolhemos a Deus, foi Ele quem nos escolheu. Então, se você algum dia achar, eu escolhi a Deus, pense em mente que não foi você que escolheu Deus, mas Deus que o escolheu. Voltando aqui para a lição, segundo Hernandes Dias Lopes, 7 vezes Jesus afirmou que os discípulos lhe foram dados pelo Pai. Não apenas Jesus é o presente de Deus para a igreja é o presente do Pai para Jesus. Não fomos nós que encontramos a Deus, foi Ele que nos encontrou. Não fomos nós que amamos a Deus, foi Ele que nos amou primeiro. Não fomos nós que escolhemos a Deus, foi Ele quem nos escolheu. Não fomos nós que viemos a Cristo, foi o Pai que nos trouxe Ele. Então, cara, de fato há essa questão de escolha de Deus enviar esse momento assim. Dessa questão da eleição divina, a gente tem um ponto interessante que Jesus, para escolher os 12 discípulos, ele orou. Ele orou lá, né? Ele já estava um tempinho já com determinada quantidade de pessoas, eu acredito além de 12, óbvio. Mas antes de ele escolhê-los, ele vem para e ora durante um períodozinho, e no outro dia ele faz a escolha. Óbvio que ele falou, Senhor, eu estou precisando escolher esse aqui, Pedro. Ele é meio cabeça dura, mas é um cara bom. Aprovo. Não estou precisando escolher Tiago, João e por aí vai, André. Então a gente percebe que a oração ela é importante até nesse momento de eleição divina. E, cara, e como nesse trechozinho, nesse exemplo, não foi Deus, ou não foi, perdão, não foi nós que o escolhemos, mas sim que ele nos escolheu. É interessante que Deus ele abre a escolha dele para qualquer um que quiser ser escolhido vai ser escolhido por Deus. Ou seja, qualquer um que receber a Cristo é considerado um escolhido do Senhor. Então é um passo nosso, ele então está aberto para todos nós. Nessa linha de pensamento, podemos afirmar, voltando aqui para a lição, podemos afirmar a partir do texto que a eleição se caracteriza por 3 aspectos. Aceitam a palavra de Cristo, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam. Segundo, obedecem a palavra de Cristo, eles têm guardado a tua palavra. E terceiro, creem que Jesus veio de Deus e é Deus. Eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. A segurança da nossa salvação está fundamentada no caráter de Deus e na obra perfeita de Cristo em nós. É Ele quem nos guarda, é Ele quem nos livra, é Ele quem nos salva, nos conduz e nos leva para o céu. Hernandes Dias Lopes, são um trecho lá do Hernandes Dias. Então a gente tem aqui, nesse primeiro momento, a eleição divina. E é eleito aquele que aceita a palavra de Cristo. É eleito aquele que obedece à palavra de Cristo. É eleito aquele que crê
que Jesus veio de Deus e é Deus. Então, como eu disse, se você contempla esses requisitos, você é considerado como um eleito do Senhor. Entendeu? E aí a gente tem um segundo ponto, que é o cuidado de Jesus. Jesus faz uma intercessão, a intercessão de Jesus por seu discípulo. Aí é que a gente agora tem um momento de uma intercessão direcionada diretamente. Tem uma direção agora para os discípulos, o cuidado de Jesus. A gente vê o cuidado de Jesus com os seus discípulos, com o que iria acontecer, com o que iria chegar mais para frente. Então, a gente tem isso aqui muito bem claro nesse momento aqui. Novamente, as palavras de Hernandes Dias Lopes, vemos que Cristo orou pelos seus discípulos, nas suas diversas dificuldades, intercedeu por eles. Ele orou quando estavam passando por tempestade. Ele orou por Pedro quando este estava sendo peneirado pelo diabo. Agora ele ora por eles antes de ir para o Getsemane. A intercessão de Jesus se caracteriza por 3 pedidos a respeito dos crentes. A gente tem aqui a proteção divina. Pai Santo, guarda-os em teu nome. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Unidade do corpo, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Plenitude da alegria, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmo. Só Jesus pode guardar e proteger seus discípulos em seu corpo de humilhação, quanto mais em seu corpo de glória. Se ele pode guardar seus discípulos enquanto viveu na terra, quanto mais ele pode nos guardar entronizado à destra do Pai, com o seu trono de glória. A Bíblia diz que Jesus está à destra de Deus e intercede por nós, e que podemos ter segurança da salvação, porque ele vive para interceder por nós no céu. Hernandes Dias Lopes. Cara, Jesus já protegeu seus discípulos quando ele estava aqui, quando ainda não tinha sido glorificado. Ele era Deus, tinha poder de Deus, tanto que o exemplo que ele dá aqui, o autor da lição, ele fala assim, Jesus orou por Pedro quando Satanás estava pedindo para peneirá-lo. Ou Jesus orou, falou e acalmou a tempestade. Jesus já intercedendo pelos seus. E a gente já vê intercessões, digamos assim, passivas e intercessões ativas. Como assim? A intercessão ativa é quando alguém chega e fala, Senhor, não te importamos que pereçamos, olha a tempestade aí. Aí Jesus fala, isso a gente deve fazer também. Eu tô tempestade aí, tá me afundando, tempestade, me salva, tô afundando, o barco vai afundar, vai a pique. Essa é uma intercessão ativa, que a gente clama por Deus, por Jesus, para que ele possa interceder por nós. E tem a intercessão passiva, que é o próprio Deus já cuidando da nossa vida, sem mesmo que a gente às vezes chegue a pedir assim, diretamente, especificamente. Esse é o exemplo de Pedro, quando Jesus resolve interceder por ele para que Satanás não pudesse peneirar a vida dele. Então a gente tem esse exemplo aí, o cuidado de Jesus. Ele começa a orar cuidando. Eu não peço que tires do mundo, mas que os livre do mal, e por aí vai. A gente vê que ele tem um cuidado muito grande com os seus discípulos. E vem um outro ponto desse daí, a oração para os seus discípulos, a santificação. A santificação, a gente tem a santificação posicional, a santificação progressiva e a santificação permanente, que são os que estão aqui. Vamos lá. Na Escritura, há 3 aspectos da santificação, tradicionalmente chamados de santificação santificação posicional, separados por Deus para Deus. Santificação progressiva, processo de maturação, purificação. O texto acusa que uma das maneiras mais efetivas de santificação é pela palavra de Deus, ou seja, a gente sendo santificado conforme a gente vai lendo. Jesus fala assim, vós já estáis limpos pelas palavras que vos tenho dado. Então, esse é um processo de santificação. Santificação permanente, perfeição alcançada na eternidade. Essa daí é o fim final, sacou? Aí já não tem mais, não morte, não mais dor, não pranto, e esse daí vai ser a santificação permanente que todos nós queremos chegar.
Na oração, Jesus declara de forma franca e objetiva: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, para que eles também sejam santificados na verdade. Cara, esse texto aqui, esse trecho é muito forte, porque a separação, a santificação, ela vem por meio da verdade. E o que é a verdade? A palavra de Deus é a verdade. Então, a santificação, se a gente quer tanto se santificar, existe a necessidade da gente ler esse livro aqui o tempo inteiro para que a gente possa, de fato, santificar-nos e, mais importante de tudo, vermos Deus. Como lá o autor de Hebreus diz, sem santificação ninguém verá a Deus. Então é necessária a nossa santificação. E uma das do processo de santificação é a oração por o Pai, pode ser um processo, e a leitura da palavra, que é muito importante para nossas vidas serem santificadas. Então a gente tem aqui, nesse momento de oração por seus discípulos, a gente vê o momento da eleição dos seus discípulos, o cuidado de Jesus por seus discípulos e a santificação dos seus discípulos. Lembre-se bem que Jesus está orando nesse momento e os discípulos estão com ele nesse momento. Então eles estão vendo que Jesus está orando, estão vendo que Jesus está intercedendo pela vida deles. Então não pode se dizer que eles não têm um conhecimento disso, até porque eles têm conhecimento, até porque eles escreveram isso aí. Então, mais um motivo para acreditar que eles ouviram isso. Então, é aquele caso que eu falei, quando a gente ouve uma oração de alguém, a oração dessa pessoa nos fortalece, nos edifica. Isso é interessante de quando a gente ora junto e uníssimo. Vamos lá. Agora aí vocês que estão dormindo vão acordar, porque vem uma pergunta, já falei bastante, agora vocês irão falar. Por que a unidade em amor entre os discípulos de Cristo é importante para a pregação do Evangelho? Pensem aí um pouco. Mature isso na mente de vocês. E aí? Já me responderam. Eu fiz essa pergunta lá no grupo do WhatsApp e temos aqui duas respostas. O Marco não quis responder a terceira. E eu concordo com ele, porque eu não disse que eram as 3 perguntas, e sim 2 perguntas, e tinham 3 perguntas, ele escolheu 2 e respondeu 2. Muito obrigado, Marcos. Então a gente tem aqui a resposta da Kika. Porque é o maior sinal, só recapitulando se vocês esqueceram a pergunta, embora ela esteja no slide, porque a unidade em amor entre os discípulos de Cristo é importante para a pregação do Evangelho. Aí a Kika responde, porque é o maior sinal de que somos discípulos de Cristo. Ele é amor. Ele estava unido com o Pai e disse para que nós demonstremos esse amor aqui na Terra uns com os outros. Então, existe essa necessidade de que nós demonstremos esse amor um para com os outros, né? Que assim nós seremos reconhecidos como discípulos. Aí a Karen também, na mesma linha, responde, porque é através disso que seremos reconhecidos como discípulos de Jesus, tornando viva a palavra de Deus em nós, por onde quer que passarmos. Então a gente vê que, cara, se a gente demonstra um amor um pelo outro, ou seja, pelo corpo, pelo que a gente compartilha, pelo que a gente vive, cara, é muito certo de que muitas pessoas vão nos reconhecer como servos de Cristo. E é tipo aquele caso, né? Você é cristão, né? Você é cristão, né? Você é cristão, não é? Você não é cristão. Não tem essas coisas, porque aí eu volto um pouquinho lá no momento que eu disse, se a gente passa muito tempo orando, praticando as palavras de Cristo, lendo a palavra de Deus, internalizando isso dentro de nós, de modo que com o passar do tempo isso seja externado em ações através das nossas vidas, as pessoas vão olhar e vão reconhecer Deus, Jesus em nossas vidas por conta das nossas ações, por conta do que a gente tem feito, tem agido de acordo com a palavra. Pode não parecer, as pessoas, tem algumas coisas que as pessoas não entendem muito bem, que por falta de entendimento do evangelho, mas
quando a gente faz uma atitude que está relacionada a Cristo, quando a gente demonstra atitudes de amor, de paciência, de mansidão, de cuidado, de sabedoria, as pessoas olham para a gente e falam, você é cristão, não é? Isso é muito legal, porque a gente, sou cristão, aí você fica fazendo bem, mas não faça isso por reconhecimento humano, mas sim para a glória de Deus. Então vamos lá, cara, Jesus orou por sua igreja, então a gente vê aqui que é o momento da unidade, cara, é o momento da união, quando a igreja de Cristo começa a agir de fato. E quando eu digo a igreja de Cristo, é quando a gente vê ali, a gente se reúne e glorifica o nome do Senhor, conversa sobre o Senhor, um sustenta o outro, um ajuda o outro, sem denominação, sem qualquer tipo de coisa, mas a palavra de Deus sendo vivida por seus discípulos em unidade, em amor. Aquele momento lá de Atos, hoje nesse período, hoje é o grande momento onde a gente consegue viver. É uma oportunidade muito grande para a gente poder viver essa questão de Atos, é onde os irmãos compartilham, ajudam outros irmãos em necessidade, em dificuldade. Não que isso não esteja acontecendo antes, mas sim acontece. Hoje esse é um período onde a gente deve fazer mais. Então Jesus faz essa oração para os seus discípulos do versículo 20 ao versículo 24. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Ou seja, porque nós não estávamos lá, nós estamos aqui, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e o amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então a gente vê que Jesus é tão bom, cara, um cara tão sábio. Ele é Deus, né? Já estava orando pra gente aqui, em 2020 anos à frente, ele já estava intercedendo por nós, e isso vai perdurar até a volta dele, que eu não sei quando que vai ser, mas eu tenho que estar alerta, porque os sinais estão aparecendo, né, cara? Voltemos aqui para a revista. Jesus orou por sua igreja. A gente tem a participação dos que creem no corpo de Cristo. A unidade em amor revela quem são os discípulos, contemplar agora a glória de Cristo. Então aqui, o verso 20 é, na verdade, uma transição na oração de Jesus. Antes, ele orou pelos 11, depois orou por toda a igreja. Nos versos seguintes, por 3 vezes lemos a petição, a fim de que todos sejam, para que sejam, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. A unidade pela qual Jesus orou se trata da participação dos crentes no corpo de Cristo. Mas o que poderia fazer com que nós também fôssemos unidos? Segundo o próprio João, somente pelo Espírito. Vamos ler esse texto aqui de João, 1 João, capítulo 4, versículo 13. 1 João, capítulo 4, versículo 13. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em quem nos deu o teu Espírito. Então, o Espírito do Senhor habita em mim. Eu canto como rei Davi. Se o Espírito do Senhor habita em mim, eu danço como rei Davi. Vamos ver essa música, não dá, Coral. Depois eu vou botar lá para vocês ouvirem. Enfim, então, se o Espírito de Deus está em nós, esse é um grande sinal da nossa unidade, porque o Espírito, ele é um, mas ele está em todos ao mesmo tempo. Aí tu, mind blown. Como assim o Espírito é um e está em todas as suas igrejas? Bem, pergunta para Deus como é que ele faz isso, porque eu não sei explicar. Mas eu sei que o Espírito Santo é um e está em cada um de nós. Então, e ele vê isso. E isso é uma marca da participação dos que creem no corpo da participação dos que creem no corpo de Cristo. Quando você tem o Espírito Santo, quando você é guiado pelo Espírito Santo, isso comprova que você é
participante do corpo de Cristo, comprova que você tem parte com Cristo, o Espírito Santo, ele dando em você. E através do Espírito Santo é gerada uma unidade em amor, revela quem são os discípulos de Cristo. Aí aqui na lição diz assim, a unidade declarada em amor é interna, mas se manifesta de forma externa. Jesus já havia dito como seus discípulos seriam reconhecidos no reino terreno. A manifestação pública do amor propicia o evangelismo afetivo. Um mundo que até então não lhes dava crédito poderia perceber Cristo por meio do amor. Precisamos declarar a unidade do corpo e o amor de Deus ao mundo. Esta é a mensagem que devemos levar aos perdidos. João 14, lá 1 João 14, 4. É preciso testemunhar esse amor. Então a gente pega aqui, nesse ponto aqui, a unidade e amor revela quem somos discípulos. No texto de João, capítulo, se eu não me engano, 13, ele fala assim, Jesus, 13 ou 12, não lembro. Um novo mandamento eu vos dou. Lá, é o 13:34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como vos ameis, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns aos outros. Então essa é uma marca também, a unidade em amor, que revela que somos discípulos de Cristo. Quando a gente tem esse amor continuamente sendo transbordado, quando você liga para alguém e pergunta se ela está preocupada, quando você pergunta se algum irmão precisa de ajuda, quando você se prontifica a ajudar algum irmão, quando você partilha algo que você tem com alguém que precisa da igreja, isso é um sinal tão poderoso de amor para o mundo, que faz com que as pessoas possam e reconheçam que somos discípulos de Cristo. E isso é o que faz toda a diferença na hora da pregação do evangelho. E quando a gente propaga esse amor para as redondezas de onde nós estamos, isso faz com que fique evidente que somos discípulos de Cristo. Contemplar a glória de Cristo. O verso 24 diz, Pai, a minha vontade é que, onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. No verso 5, Jesus orou para ser reintegrado à glória ao lado do Pai. Antes de o universo existir, Jesus já usufruía na eternidade dessa glória. Ele sempre desfrutou da presença do Pai e do Espírito, em perfeita unidade, mas agora ele orou para que nós pudéssemos gozar dessa glória plena. Os discípulos já haviam experimentado um pouco dessa glória em Cristo, mas chegaria o dia em que desfrutaria de algo que não cabia na mente deles. Assim também ocorrerá conosco. Então, assim, Jesus, Pai, eu quero que eles estejam comigo aonde eu estiver, porque assim eles vão ver a glória que eu tenho, vão ver o poder que eu tenho, vão ver quem eu sou de verdade. Hoje eles me veem, aí a gente faz referência um pouco ao que Paulo disse, hoje eles me veem por partes, assim, mas eu quero que eles vejam por completo como eu sou de fato, glorificado e tal. Esse é contemplar a glória de Cristo na eternidade, e só vão para lá quem for os seus discípulos de fato, quem praticar a tua palavra, quem guardar a tua palavra, quem viver a tua palavra, quem demonstrar que é discípulo dele de verdade, são as pessoas, os filhos que irão contemplar a glória dele na eternidade. Conclusão. Vamos concluir a lição. Vamos ler aqui os 2 últimos versículos. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também eis compreender que eu te enviei, que tu me enviaste. Eu lhe fiz conhecer o teu nome, e ainda farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Então, assim, novamente, conhecer a Deus, conhecer a Cristo, é um critério necessário para que a gente possa ser considerado
aptos para entrar no reino dos céus. Porque, convenhamos, né? Nenhum dono de casa, nenhum que tenha sua casa, sua família, seu apartamento, lugar, vai deixar entrar alguém estranho. Não tem como isso acontecer. É assim, sem que você tenha um mínimo de conhecimento possível, ou tenha alguém que o garanta a entrada dele, dizendo, não, ele é uma boa pessoa e tal, parará. Às vezes os vendedores, antigamente isso era mais comum, hoje nem tanto, os vendedores entravam na casa das outras pessoas, porque o que eles estavam vendendo, a empresa que eles estavam representando, passava confiança. Mas aqueles vendedores, tipo, que vendem tapete, toalha na rua, duvido que vocês deixavam entrar, assim, tipo, pergunta seus pais, seus avós, era tipo, era no portão, tá ligado? Tá ali no portão, e aí, qual foi? Vamos lá, vamos ver, pô, tapete maneiro, toalha bonita, eu quero esse, quero aquele, e o cara não entra na tua casa. E assim também vai ao reino de Deus. Não vai entrar no reino de Deus quem não for conhecido por ele. Então a oração é uma forma de nós conhecermos ao Pai e Ele nos conhecer. Não que Ele já não nos conheça, mas sim que Ele venha ver de fato e falar, eu lembro de você naquele dia, naquele dia você orou, naquele dia você clamou, naquele dia você me pediu, naquele dia você obedeceu o que eu mandei, naquele dia, você está aqui vivo na minha mente, então pode entrar. Aí você vai entrar. E a gente reconhece a Deus por meio de Cristo. Aí a gente cai lá no capítulo de João 14:6, que Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se Cristo não tivesse orado, se Cristo não tivesse comprometido nesse momento agora aqui, de permitir que nós pudéssemos conhecer o Pai, inevitavelmente a gente não entraria no reino dos céus. Mas graças a Jesus, graças ao seu infinito amor, hoje nós podemos conhecer. Então qual é o ponto? A gente primeiro reconhece que Cristo foi enviado por Deus. Cristo é Deus que foi enviado por Deus, e ele abre o caminho e o acesso para que nós possamos conhecer a Deus. E esse conhecer a Deus faz com que nós recebamos um amor de Cristo, que é grande, porque Jesus recebeu o amor do Pai. E, através do amor do Pai, ele tem nos transmitido esse amor para nós, que para nós, por sua vez, venhamos transmitir para aqueles que estão à nossa volta. Então, a gente tem todo esse caminho a trilhar. Eu espero que todos nós já estejamos já no último ponto, que já recebemos o amor de Cristo, já estamos distribuindo. Se ainda estamos no ponto 1, vamos avançar quanto antes, reconhecer que Cristo foi enviado por Deus, crer que Ele é Salvador, crer que Ele é o nosso Senhor, que crê que Ele é o nosso bom pastor, e partir para o conhecimento de Deus, e a partir do conhecimento que a gente tem recebido de Deus por meio de Cristo, que nós venhamos receber também um amor, e esse amor venha a ser transmitido para as pessoas que estão à nossa volta. O texto que conclui, os versos 25 e 26 são a conclusão da oração, também deste estudo. Leia e reflita sobre a maneira que Jesus sintetizou, nestas curtas palavras, tudo o que disse anteriormente, e faça um autoexame do seu modelo pessoal de oração. Pai justo, o mundo não te conheceu. Eu, porém, te conheci, e também estes reconheceram porque tu me enviaste, eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Então a gente vê que esses elementos fazem parte da nossa oração. A oração permite que nós reconheçamos Jesus. A oração nos permite que nós conheçamos a Deus. A oração nos permite receber o amor de Deus. Nesse momento de diálogo, nesse momento de conversa que você tem que ter, você tem a oportunidade de ouvir o que Deus pensa a seu respeito. Você tem a oportunidade de receber o amor dele. Então, a oração ela é extremamente essencial para a nossa vida com Deus. E o que eu peço hoje, em nome de Jesus, é que vocês possam orar. Aproveitem essa quarentena para orar, para ler a palavra, para se aproximar mais de Deus, para viver mais Deus. Mas eu não estou enxergando ninguém à minha volta. Como assim? Você tem os que estão contigo na sua mesma casa, os seus vizinhos, ou
a pessoa na internet que você pode mandar mensagem, ligar para saber como é que tá, se está precisando de alguma coisa. Sim, sempre há alguma forma de a gente demonstrar amor por aqueles que estão à nossa volta. E acima de tudo, se eu não consigo falar com ninguém porque eu estou isolado, aí a gente vai usar a ferramenta da lição, né? Que é a oração. A gente vai fazer uma oração por nós mesmos, a gente vai fazer uma oração de intercessão por aqueles que estão à nossa volta, a gente vai fazer uma oração pela igreja, a gente vai fazer uma oração pelo Brasil, pelos médicos, pelas pessoas que precisam de ajuda de Deus nesse momento tão crítico da nossa nação e do mundo também. Então vamos orar em nome de Jesus, vamos crer no poder de Deus para que assim a gente possa viver mais e mais a vitória que Cristo conseguiu na cruz, que foi esse acesso que é a oração. Amém? Vamos orar para finalizar a lição. Deixa eu só voltar aqui. Voltei. Então vamos orar. Senhor Deus, grandioso Pai, em nome de Jesus, eu entrego a vida de cada pessoa que está assistindo esse vídeo, a vida de cada um que se dispôs a ler essa lição, uma lição tão interessante. Eu peço em nome de Jesus que o Teu Espírito Santo faça com que conduza e nos estimule a orar e a ler a Tua palavra e gerar unidade, Senhor, através do amor entre a igreja, através do amor entre os seus irmãos, através do amor entre os discípulos de Cristo, para que assim eles possam, Pai, em nome de Jesus, demonstrar o Teu nome para toda a face da terra. Eu entrego a vida de cada um que ouviu essa lição, que está ouvindo essa lição, que está vendo essa lição, para que eles sejam vivos e restabelecidos na glória do Teu nome. Essa oração que faça ao Senhor, crendo que Tu nos ouves, crendo que Tu cuida de nós, crendo que o Senhor está cuidando de nós e sempre cuidará daqueles que temem e amam o Senhor. Através do Teu nome, Jesus Cristo, nós fazemos essa oração e peço, Senhor, em nome do Teu nome, Jesus, faça-nos orar, faça-nos orar mais, faça-nos viver mais a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Tomem cuidado com o coronavírus, evitem aglomerações, evitem ficarem doentes. Continuem orando, como já disse, e sigam em frente na jornada de vocês com Deus, tá bom? Fique com Deus e até a próxima. Graça do Senhor Jesus Cristo seja com vocês, em nome de Jesus.